sacanear. Muito fácil. Algo pronto. Né? Não tem como fugir muito, né? Paula, de onde é que surgiu o teu... eu já te entrevistei 78 vezes. Sim, mas a minha sorte é mas... que eu sou um imbecil e eu não lembro de nada. Tá então, ótimo. Talvez eu possa fazer as mesmas perguntas que eu já fiz. Tudo bem. Da onde surgiu o teu interesse para se tornar uma profissional desse lugar que é a cozinha? Não uma pessoa, eu gosto da cozinha, mas eu quero abraçar isso como a minha carreira. Fácil. Eu tive um relacionamento com a cozinha muito perto desde criança, porque cresci com as minhas avós cozinheiras e gostava muito de cozinhar e gostava de assistir programas de TV de culinária que não tinha alguns programas tipo culinaristas, assim, tipo Palmeirinha, essas coisas. E eu voltava da escola e passava bastante tempo sozinha, eu assistia esses programas e depois tentava reproduzir as receitas na cozinha de casa, esperando a minha mãe e tudo mais. E aí, quando terminei a escola de um jeito muito traumático, porque eu sempre me dei muito mal na escola. Por quê? Porque eu era uma péssima aluna, eu achava uma bosta. Não estou pensando que a minha filha assiste YouTube. Ela sabe. Eu achava a escola muito entediante. Eu achava que, assim, não tinha nada muito interessante para mim. Eu faltava, me rateava. Na Argentina, que é quando você fala, tchau, vou para a escola. Sim. Aí você vai para o bar. Para o bar não, porque o bar às 7 da manhã não estava aberto, mas o café. Nossa, o quão alcoólatra é a pessoa que às 6 da manhã fala... O café. Eu ia para um café que tinha bilhar, sabe? Bilhar. Ficava aí fumando e tomando café. Um horror, nada a ver. Tá vendo? Você não precisava da camisa. Você pode falar pra tua mulher, eu tinha razão. Nossa Senhora. E então, quando cheguei no 5º ano da secundária, que é o último, que eu tinha 17 anos, já eu acho que fui mandada embora. Fui mandada embora. Foi expulsa da escola? Fui expulsa da escola. Porque então você realmente era uma delinquente. Não era uma delinquente. Não tenho nenhum antecedente penal. Não tem ninguém. Não tenho nenhum antecedente penal. Eu não gostava. E era uma escola muito... Eu tive assim... Eu nasci durante um governo, eu acho que peronista, se eu não me engano, era Isabel Martínez, que era a segunda mulher do Perón, e aí teve um golpe militar. Então, eu cresci durante a ditadura. Aí, em 83, que foram as primeiras eleições democráticas que eu vivi, eu entrei na escola secundária. Eu tinha 11 anos. 13. Em 85 eu entrei na escola secundária. Num ambiente hiper, ultra, mega politizado, porque era a primeira vez que tinha democracia por muito tempo, e eu entrei numa escola pública. A gente não tinha muita grana, eu fui para uma escola pública. E era um caos, assim, os corredores eram mesas de Partido Comunista, Partido Socialista, Partido... E eu vou falar uma coisa que ninguém sabe, porque todo mundo me manda para Cuba, mas o primeiro partido que eu fui afiliada era União do Centro Democrático, que era ultradireita, mas ultradireita, assim, eu cheguei a casa e falei, mãe... super feliz. Minha filha é a União do Centro Democrático. A minha mãe fez assim, ó. A minha mãe era advogada. Não era de esquerda, mas também não era de ultradireita, porque muitos dos sobrenomes das pessoas que estavam nesse partido eram Astiz, eram todos os militares que tinham participado do golpe. Não demorei muito para eu sair da União do Centro Democrático, mas eu achava as ideias maravilhosas. Por quê? O que de ideia te identificava na época? Eu acho que o cara que as ideias do loiro de olho azul que me levou... O gato. Que chamava Francisco O próprio Astiz. Bolsonaro era um jovem muito bonito. Ai, não, pelo amor de Deus. Era um jovem bonito. Não. Era um jovem, olha fotos do Bolsonaro jovem, parecia um surfista meio perdido no mar, mas Rafa, você tem que mudar o café da manhã que você toma. Gente, eu não tô falando que é uma pessoa incrível. Vamos voltar. Então, então, os primeiros anos da escola era isso, era uma bagunça, um monte de política, não tinha aula, era uma escola pública que era um caos. Aí a minha mãe achou que isso era um caos e que ela não queria que eu fosse afiliada a um partido de ultradireita. Então, fazendo um grande esforço financeiro, me colocou numa escola privada, Lincoln, onde todo mundo falava inglês e eu não, que eu não sabia falar inglês, porque eu sempre tinha ido na escola pública. E aí era tudo muito certinho, super quadrado, uma educação muito tradicional. E nada a ver, né? Eu tinha sempre feito escola pública. Aí eu fui cair lá
E eu meio que ia surfando em tentar passar as matérias, mas nunca fui uma aluna exemplar em nada. Fiz 2 anos ali e faltei muitas vezes. Eu faltava, ia pro Vilar, fumava, fazia todas as bagunças toda. Com quem nessa escola careta? Tinham outros? Eu tinha 4 amigos homens. Que eram os únicos? Joaquim, Martín, Paulo e Diego. Só Paulo é um nome não argentino. Porque você colocou os 3 nomes que são os nomes de todos os argentinos. Joaquim. Joaquim é super argentino. Sim, Joaquim. Não. Joaquim, tem muito de Joaquim. Não, Joaquim é argentino. Joaquim é brasileiro. Mas era Joaquim. Era Joaquim. Era Joaquim. Joaquim. O que mais que era? Martín. Martín, muito. Diego. Pablo, só faltou Pablo. E Paulo. E Paulo. O Paulo fugiu um pouco. Então, era meu grupo que até agora a gente se fala e eu adoro eles. E aí, então, no último ano do 4º ano, o diretor chamou a minha mãe e falou: a sua filha é muito rebelde para essa escola. E fui. E aí, a minha mãe foi muito fofa, porque ela me defendeu. Eu lembro que ela me defendeu. Ela tava puta comigo, mas ela me defendeu. E aí, eu fui parar numa escola que era para fazer o 5º e o último ano, que era tipo a escola onde vai, sabe onde vai o resto que não serve para nada? Os repetentes. E, só que eu não era tão rebelde assim como para estar lá e me sentir à vontade. Fui 2 dias, eu falei, cara, não dá, isso aqui já é demais para mim, é muita bagunça. Então tinha uma opção que era você passar todas as matérias, que eu acho que eram 12 matérias, você estudava o ano inteiro. Gente, é supletivo. Não, como é que é o nome disso aí, Matheus? Como é que é quando o cara só faz as provas aqui? Só faz as provas e passa. Como é que é o nome disso? Eu estudei durante esse ano todo, passei 12 provas em 2 dias. 6 e 6, passei todas. E durante esse ano, a minha mãe falou: você vai trabalhar. Você não vai ficar estudando, assistindo TV. Então, eu fui trabalhar como secretária de um amigo dela, que tinha um buffet de advogados. Não sei se fala buffet de advogados, mas com estúdios de advogados. Era um grupo de advogados. E eu fui de secretária. Na Argentina, eles falam buffet de advogados? Não, mas é que eu moro com irlandês, a gente fala umas línguas muito estranhas. Então, aí buffet de advogados, eu acho que não é a palavra. Não, é um buffet de saladas, né? Diz mais de saladas. Buffet de carnes, de sorvetes, até sorvetes. Frutos do mar. Mas hambúrguer do futuro, não. Mas buffet de hambúrguer do futuro, não. Mas buffet de advogados, realmente... Porque em inglês você fala, não? Não se fala, nem em inglês, Paulo. Sabe aonde se fala? Eu vou te falar onde se fala. Lugar nenhum, Paulo. Não. Você vai ver. Você fala nas traduções do espanhol... Mal feitas, que fala bufete de advogados. Ah, ok. Quando você faz uma tradução, tipo, traduzido no México, essas coisas. Eu não vou mais tocar nesse assunto. Nada a ver. Podemos cortar porque não tem, ninguém se importa com esse negócio. Corta, edita e tira. A gente deixa, porque esse momento que as pessoas vão comentar, sim, na Islândia, pode acreditar. Aí, onde que eu tava? Então, me mandou trabalhar lá e eu já gostava de cozinhar. E aí, essa história eu contei 1000 vezes, mas não se esqueça, eu vou contar de novo. Aí o cara falou: eu preciso de uma empresa de catering que venha cozinhar aqui para fazer os almoços. Essa história que você já contou 1000 vezes. 500 mil vezes. Desculpa. Quem levou para essa conversa foi você. Não, você me perguntou como eu... muito simples. Mas como eu comecei. Então, tô te falando. É uma pergunta idiota, mas as pessoas não necessariamente sabem. Comecei assim. A minha mãe me mandou trabalhar enquanto eu... Agora eu tô arrependido, agora eu já não... E eu... comecei a cozinhar em um escritório de advogados, preparando os almoços para eles. No lugar de eu contratar uma empresa de catering, falei: posso cozinhar eu? E aí ele falou: pode. Aí eu cozinhei, ele falou: cara, você cozinha bem. E eu falei: eu gostaria muito de trabalhar na cozinha. O que você cozinhou que o cara falou, você cozinha bem? Eu copiava as receitas, fazia, sei lá, peito de frango recheado de mousse de espinafre com creme de pimentão vermelho. Parecia uma coisa meio 80. Mas assim. Parecia uma invenção sua. Não. Era nitidamente copiado. Era nitidamente copiado do que nessa época era a Nouvelle Cuisine, a Cuisine do Marché, de alguns chefes franceses, que eu pesquisava. Sim. Não tinha internet, não tinha porra nenhuma, tinha umas revistas. Aí você ia pegar. E aí eu manifestei que eu queria trabalhar, que eu queria estudar, só que não tinha escolas de gastronomia, não existiam. Então, a minha mãe me arrumou uma escola de hotelaria, de administração hoteleira, era o mais perto. Fui 2 dias na escola. Aí eu saí e falei: o negócio de escola nunca foi muito a tua onda, bateu, né? Pra mim. Okay. Eu gosto de ler, adoro estudar, mas tem que alguém te impondo conhecimento é um problema. Dessa forma era meio chato. Entendi. Aí eu falei: não é por aqui. Preciso... Como se faz? Você tem que ir num restaurante e que eles te ensinem, abram as portas, te deixem trabalhar, estágio não remunerado. E aí, pesquisando quem que aceita uma menina de 18 anos para trabalhar, ninguém. Porque era só macho, peludo,
assim, fortão. Uhum. E todos falavam não. E aí um cara tinha um restaurante de fondue e raclette, de comida suíça, que só trabalhava com mulheres. Porque, segundo ele tinha uma cozinha muito pequena e a mulher não expande na cozinha. Ela ocupa um espaço pequeno. Isso era o que ele falava. Uau! E aí ele me contratou e ele me cobrava para eu trabalhar lá. Você, uma mulher de 1,78 m. Oito. Sim. E ele contratou falando só mulheres, porque mulheres são menores. Não, elas não se expandem na bancada. Ah, não ocupam Não espaço ocupam na hora espaço de na trabalhar. hora de trabalhar, entendeu? Põe a tábua, corta a cebola, tudo aqui. Bullshit. Porque já vi mulheres que se expandem e homens que não se expandem. Então, tudo bem. Aí minha mãe pagava pra ele me ensinar. Aí trabalhei 1 ano, realmente era isso que eu gostava, e aí comecei. Já conheci outros chefes e fui fazendo contatos em um universo muito pequeno nessa época. 1990, Argentina, depois de 7 anos de governo democrático, os 2 primeiros bastante traumáticos, assim, porque teve várias tentativas de golpe, recuperação econômica, então tinha, sei lá, 8 restaurantes, não era um mercado gigantesco, então todo mundo se conhecia. E aí, em 1992, fui para Paris fazer estágio e realmente comecei uma carreira assim, que era isso que eu queria e eu curtia pra caramba, adorava trabalhar, assim, o oposto da escola, eu sempre fui muito trabalhadora, assim, muito, tipo, nunca faltar, chegava 2 horas mais cedo, ia embora 2 horas mais cedo, era muito, muito certinha, assim, pra trabalhar. O que provavelmente é uma surpresa pra tua mãe. Não. Que imaginou... Se ela não estuda... É muito legal que a minha mãe, que já não tá, né? Mas é muito, muito legal que a minha mãe me apoiou tanto, sendo que ela foi uma mulher filha de uma cozinheira imigrante que mal falava espanhol e que se dedicou a estudar, virou advogada, depois escrivã, né? Notaire. E que chegou a ter um escritório de muito, muito sucesso, uma mulher muito bonita, muito jovem, muito bem sucedida. E quando eu falei, eu quero ser cozinheira, ela falou, vai. Pô, sabe? Eu acho isso incrível. Em nenhum momento falou, não, você tem que estudar. Vai lá e faz. E eu fiz. Ótimo. Eu gostei disso, assim.